O livro de Gênesis, capítulo 15, ele vai narrar uma dramática história de um homem, nada mais, nada menos que ele era segundo. A Bíblia diz que não teve amigos. O amigo de Deus chamava-se Abraão. E olha que Deus teve muitas referências, e Deus o chama de amigo. Mas na trajetória deste homem chamado Abraão, vai acontecer algo tremendo. Porque quando Abraão começa a sua jornada, ele sai da terra de Ur dos Caldeus debaixo de uma promessa: ser pai de multidões. Perceba que antes de Abraão ter filhos, Deus libera uma palavra profética e dizendo: o seu destino profético, Abraão, você será pai de multidões. E Abraão agora convicto disso. Só que algumas coisas veio acontecendo no percurso ministerial de Abraão. Quem sabe algo está acontecendo no teu chamado ministerial. Algo está acontecendo na tua vida espiritual que você não quer permanecer no propósito a qual Deus liberou para a sua vida. Diz a Bíblia no capítulo 15, e falo aqui para fechar: Abraão agora, ele vai viver um tempo de decepção. Abraão agora, ele vai viver uma crise ministerial. E sem ferir a psicanálise, eu costumo falar isso. Eu não sou psicanalista, mas todo pastor deve entender um pouco sobre isto, porque o momento da igreja hoje é um momento de cura, irmão. O momento da igreja hoje é um momento que pessoas estão desistindo de projetos, e é uma verdade. Abraão agora, debaixo de tudo aquilo que Deus havia falado, desde o capítulo 12 até o 15, Abraão estava convicto de algo: que Deus ia dar um filho, que Deus ia quebrar a esterilidade, que Deus ia lhe tornar pai de multidões. Mas agora acontece um episódio que marcou uma história negativa do pai Abraão, o nosso pai da fé, referência dos hebreus. Abraão vai entrar dentro de uma tenda, e ali nós observamos o texto. Abraão vai pegar a sua credencial e vai jogar no chão e vai dizer: desisto, não quero continuar, porque eu estou falando permanecer. Porque existem muitas situações que podem tirar você de um propósito, de você permanecer na casa que você mora, de você permanecer no relacionamento que você está, de você permanecer na igreja que você está, de permanecer na direção do seu chamado. Perceba que eu estou falando nada mais, nada menos de Abraão. E Abraão agora, ele vai desistir. A leitura é muito clara. Abraão entra em um tempo de desistência, mas Deus vai insistir com Abraão. Olha para mim. Todas as vezes que você quer desistir de um plano de Deus, Deus vai insistir com você. Me ajuda a pregar, aponta para o teu irmão e diga: Deus não desistiu de você. Diga: Deus vai insistir com você. Porque o projeto original de Deus é que você permaneça. Levante a mão e diga: permanecer. Permanecer. Abraão agora, aqui, Abraão ele vai viver um tempo de crise emocional. Não preciso ser profeta para dizer que alguém entrou aqui, está vivendo um momento. Isso vai passar, tá, irmão? Diga: a crise vai passar. Me ajuda, diga: a crise vai passar. Meu amigo Flávio, diga: a crise vai passar. Diga-se de passagem, no original, crise é uma oportunidade para mudanças. Crise é uma oportunidade, no original, crise é uma oportunidade para você reagir. Meu Deus, então olha para o teu irmão: reage aí, crente. Não, eu vou esperar você falar. Reage aí, crente. Diga: a crise vai passar. Eu não sei que crise você passou, financeira, profissional, sentimental, crise espiritual, mas eu vou te dizer uma coisa: a crise é uma oportunidade para você mudar. E quando você não quer mudar, Deus te muda.
Olha para alguém e diga: se você não mudar, Deus vai te mudar. Não, me ajuda aí. Se você não mudar, Deus vai te mudar. Abraão entra dentro de uma tenda e vai começar a dizer: basta, não dá mais para mim, desisto. Quando Deus viu isso, Deus entrou dentro da tenda. Sabe por que eu sei que Deus entrou dentro da tenda? Porque a Bíblia diz que Deus entrou ali e falou para Abraão: Abraão, puxou Abraão para fora e disse: Abraão, conte as estrelas do céu, se é que tu podes contar. Só que Abraão começou a dizer: não, não dá. Olha, Senhor, a mulher que o Senhor me deu é estéril. Olha, eu esperei por muito tempo e aquilo que o Senhor me prometeu não aconteceu. Não dá para permanecer. Olha para 2 ou 3, diga: tem que permanecer. Não importa a crise, o fracasso, não importa a luta que você está passando, tem que permanecer. A palavra permanecer também significa perseverar. Você não pode parar. Abraão agora, no capítulo 15, no versículo 3, Abraão agora, ele vai transferir para o Damasceno Eliezer. Isso é marca minha. Isso foi Deus que me disse há muitos anos atrás. Abraão tenta transferir para Eliezer o Damasceno. Abraão vem acompanhando o discipulado de 300 homens, mas Abraão encontra em um homem chamado Eliezer o Damasceno, e a Bíblia vai dizer que Abraão falou assim: Senhor, não dá para fazer na minha vida o que o Senhor quer fazer, porque a minha mulher é estéril, não posso ter filho. O Senhor podia pegar Eliezer o Damasceno, ele está lá fora. Faça com ele aquilo que o Senhor queria fazer na minha vida. Olha para cá, por favor, que isso merece um glória a Deus. Parece que Deus olha para Abraão e diz assim: Abraão, não transfira para outros, aquilo que eu vou fazer é na tua vida. Abraão, não transfira para outro. Abraão, a missão que eu comprometi com você. Olha para mim, porque Deus está falando para alguém aqui. Olha para mim, porque essa lei da transferência é muito comum quando você entra numa crise ministerial. Não dá mais. Irmão, quantas das vezes já pensei em largar tudo, voltar para o mercado de trabalho, porque eu fui um bom profissional, trabalhei em grandes empresas, eu tinha tudo para falar: Deus, vou fechar as portas, vou embora. Tive propostas para ir para o exterior, não fui, porque eu resolvi permanecer. E é verdade que eu tentei transferir. Deus, usa o meu primo, usa o meu irmão, usa os outros profetas da minha família. Deus falou comigo: não transfira para outros aquilo que eu tenho para fazer na tua vida. Me ajuda a pregar. Olha para 2 ou 3 e diga: não transfira para outro aquilo que Deus quer fazer na tua vida. Olha para mim, porque isso aqui é chave. Isso aqui é algo precioso, é uma pérola que eu vou falar aqui. Existem duas promessas de Deus para nós, de forma incondicional. Existem 2 verdades quanto às promessas de Deus. A promessa de Deus, ela pode ser coletiva, ou a promessa de Deus, ela é exclusiva. Olha para mim: promessa coletiva, promessa exclusiva. A promessa coletiva, diz a Bíblia, que Deus falou em Atos dos Apóstolos: e todos, advérbio de intensidade, todos foram cheios do Espírito Santo. O Salmo 126, ele vai dizer: grandes coisas fez o Senhor por nós, por isso todos nós estamos alegres. Promessa coletiva. Diga para o teu irmão: promessa coletiva. Irmão, a promessa coletiva é para todo mundo, mas quando Deus se trata de uma promessa exclusiva, é para você, e Deus não vai cumprir em outro aquilo que Ele tem que fazer na tua vida. Não adianta transferir para outros aquilo que Deus preparou exclusivamente para você. Agora aqui tem um detalhe: tem muitos crentes que sepultaram
promessas que eram exclusivas, porque eles não fizeram. Porque Deus falou, vai morrer com ela, porque não vou transferir para outro. Isso é uma realidade. Então eu quero te dizer uma coisa, há uma promessa exclusiva e Deus só vai cumprir na tua vida. Eu estou falando porque a experiência minha com Deus, eu já falei, Senhor, pega meus filhos, pega fulano, pega meu primo, pega meu irmão. Deus falou, negativo. O que eu tenho para você é com você. E não adianta você desistir, porque se tu desistir, eu vou continuar, eu vou insistir com você. Deus pegou Abraão pelo braço, segundo a conjectura que eu quero fazer, trouxe Abraão para fora da tenda e disse, Abraão, conte as estrelas do céu, se é que tu pode contar. Abraão lá vai saindo da tenda. A tenda é lugar que limita a sua visão. E quando Abraão estava olhando dentro da tenda, Deus falou, não senhor, fora da tenda, Abraão. E Deus vai arrastar você fora da tenda, porque dentro da tenda você não consegue dimensionar o tamanho da promessa de Deus sobre a tua vida. Quantos aqui estão vivendo uma promessa que Deus disse, eu vou te dar? Quantos aqui compraram um carro? Quantos aqui se casaram? Quantos aqui resolveram a sua família? Alinharam um relacionamento por causa de uma promessa de Deus? Promessa exclusiva. Abraão então agora sai para fora da tenda e vai contar as estrelas do céu. Parece que eu vejo Abraão começa a contar não segundo os astros, astrologia. Alguém no estado do Rio da minha família falou, não conte as estrelas no céu, que vai nascer verruga no seu dedo. Irmão, nunca nasceu e eu já contei muitas estrelas. Porque eu falei, Deus, eu quero todas as promessas que o Senhor me prometeu. Abraão começa a contar as estrelas, 1, 2, 3 mil, 10 mil. Deus embaraçou tudo, não dá para contar, é muita. E Deus falou, está vendo? Abraão, sabe por que eu insisto com você? Porque são essas as promessas que eu tenho sobre a tua vida. São inúmeras, são incontáveis. Você não consegue contar. Olha para o teu irmão e diga, não dá para contar o que Deus vai fazer na tua vida. Olha para cá, conte as estrelas do céu. Diga comigo, conte as estrelas do céu. Como que eu gostaria que esse auditório estivesse lotado para ouvir esse testemunho. No ano de 2006, eu disse 2006, faz muitos anos, estava vivendo uma crise emocional, uma crise ministerial. Eu tinha uma igreja no bairro São Gabriel. Irmão, tomara que eles não ouçam. Eu quando saí de lá, eu falei, goodbye, so long, tchau, Lodebar, nunca mais. E o pior é que eu tenho uma casa lá, e eu estou doido para vender. Não pegou, né? Tudo bem. Mas eu estava vivendo naquele lugar difícil, uma crise ministerial. As pessoas não queriam ajudar, irmão. Eu falei, Deus, o Senhor escolheu eu para ser pastor, mas eu preciso de ajuda. Eu preciso que o Senhor levante discípulos. E as pessoas não queriam me ajudar. Uns vinham para mim e falavam, pastor, eu preciso pagar uma conta. Eu saí, irmão, na casa das pessoas para fazer uma visita, sempre bonitinho, arrumadinho, porque Deus me chamou para ser lindo, para ser referência. Glória a Deus. Os invejosos não precisa dizer. Mas estava indo e as pessoas me olhavam e diziam, o pai dele tem dinheiro. Eu falei, tem mesmo. Meu pai é rico, o lá de cima. Mas teve um dia que eu estava vivendo uma crise ministerial, ouça-me, tão forte, que eu peguei a minha credencial, fui para o monte. Na época eu ia muito no Monte do Palmares. Cheguei no monte e tinha umas irmãzinhas orando. Tinha um irmãozinho que ficou muitos anos dentro de uma tenda lá, muitos dias na tenda lá, orando. Eu falei, Deus, eu quero uma resposta, porque eu não consigo mais, eu vou parar. Eu não vou permanecer debaixo desse peso. Então fui para o monte. Tão certo como vive Deus, numa sexta-feira à noite, término de um culto, eu falei, eu vou para o monte sozinho. Quando eu cheguei no monte, eu vi as irmãzinhas, fogo puro, canela de fogo, tudo pulando.
irmãozinho da tenda profetizando para um e para outro. E eu peguei, irmãos, a minha credencial, levantei para cima. Desculpe-me, como um fariseu, eu comecei a gritar: Senhor! Só para as pessoas ouvirem. Eu sou pastor. Eu quero uma resposta, eu sou seu ungido. Irmãos, eu esperando que uma irmãzinha daquela canela de fogo viesse na minha direção. Porque tem gente que profetiza as coisas que você fala. E aqui eu prefiro que as pessoas não me falem para eu profetizar aquilo que Deus quer que eles ouçam. Eu estava no monte, irmãos, de repente o céu enegreceu. O céu ficou escuro. O menino da tenda que revelava os outros entrou para dentro da tenda. As irmãzinhas canela de fogo começaram a descer embora. E eu comecei: gente, ninguém profetiza para mim. Eu peguei a credencial, me ajoelhei, joguei no chão. Glória a Deus que não é você. Eu parei, joguei a credencial e disse: chega, não quero mais ser pastor, não quero ser líder, não quero ser profeta. Chega, Senhor. Eu fiquei aqui pedindo ao Senhor: levanta alguém para profetizar para mim. Nem isto o Senhor fez. Irmãos, quando eu joguei a credencial no chão, o tempo nublado, eu estava chorando e Deus falou comigo: levanta-te. Eu falei assim: pronto. Alguém atrás de mim me disse: levanta-te e conte as estrelas do céu. Eu olhei na tenda, o menino estava deitado. Eu olhei as irmãs canela de fogo, já tinha ido embora. Falei: pode ser um demônio falando comigo. Mas era o próprio Deus me dizendo: levanta-te e conte as estrelas do céu. Olha para mim, por favor. Quando Deus mandou Abraão contar as estrelas do céu, acredito que era um dia de céu estrelado. Mas para mim foi pior, irmão, porque Deus falou: conte as estrelas do céu. Pastor Sebastião, isso marcou meu ministério. Porque eu falei: Senhor, o Senhor está ficando doido, isso aí deve ser o diabo. Como eu vou contar as estrelas do céu? Um tempo nublado, já estava dando aqueles pingos de chuva. E eu falei: Deus, não dá para contar as estrelas do céu. Olha o que Deus me disse, para você dar um júbilo de glória. Eu olhei para cima e disse: não vejo estrelas no céu. E Deus me disse: meu filho, você não está vendo, mas elas estão lá. Porque depois de que virá um vento, depois desta chuva, elas vão aparecer. Porque são assim as minhas. No tempo de vento, você não está vendo, mas depois do vento, depois dessa tempestade, elas vão aparecer e você vai ter certeza. Você não está vendo, mas elas estão lá. E Deus está me dizendo nesta noite que você não esteja as estrelas, porque o tempo está nublado, o mundo espiritual está fechado. Deus está me dizendo: você não está vendo, mas as promessas de Deus estão lá. Quem pode dar um júbilo de glória? Olha para o teu irmão e diga: conte as estrelas do céu. Diga: nem todo dia você vai ver as estrelas, porque são as promessas de Deus. Tem dias nublados que você não vai ver, mas elas estão lá. A meteorologia diz: um temporal no sul, um temporal em Belo Horizonte, mas no outro dia, uma noite estrelada. Sabe o que Deus está me dizendo? Permaneça, continue. Não faça como Abraão, que entrou e entregou os pontos. Para desistir, Deus vai insistir com você. Prometo que vou encerrar aqui. Estou usando essa palavra para permanecer. Permanecer. Abraão estava agora reanimado, porque Deus animou Abraão novamente. E diz a Bíblia que quando esse mesmo Abraão, ele recebe esta palavra, ele entra
na rota do sucesso. Abraão vai reprogramar a sua rota, recalcular a rota, porque quem que estava, se você toma uma decisão errada, você vai para o caminho errado, mas para você recalcular a rota, para voltar para o caminho certo, e esta é a palavra para você voltar para a rota do sucesso. Você, oh meu Deus do céu, não tem ninguém aí, irmão? Irmão, eu vou fazer o que eu falo sempre aqui. Olha para essa geladeira que está do seu lado. Diga, irmão, dá uma força para o pregador aí, irmão. Diga a rota do sucesso. Com voz de profeta, diga a rota do sucesso. Você não pode desanimar, você tem que permanecer. Hoje é noite de recalcular a rota. Se você estava indo para uma direção, Deus vai te dar a direção certa. E diz a Bíblia que agora Abraão pega a rota certa e ele vai para os carvalhos de Mamre. Olha que palavra linda, os carvalhos de Mamre, ou de Mamre. O capítulo 18 vai protagonizar talvez a história mais importante de Abraão, porque é o tempo que Deus vai quebrar a esterilidade. É o tempo da melhor notícia para alguém que estava frustrado. A Bíblia vai dizer no capítulo 18, no versículo 1 a seguir, que aparece 3 anjos, Malaque, 3 mensageiros. Diga mensageiros, diga anjos, diga mensageiros. A Bíblia diz que Abraão estava numa tenda de meio-dia, um sol de meio-dia na sua tenda, quem sabe se refrescando, pedindo: Sara, faz um suco de maracujá, porque eu vou te falar, está muito quente. Abraão, quando estava na tua tenda, ele vê 3 homens na porteira. Irmãos, as terras de Mamre, não dá para falar, as terras eram terras que fluíam, eram oásis no deserto. Abraão tinha água naquele lugar, Abraão tinha coisa, gado, Abraão tinha tudo, mas faltava uma coisa para Abraão: o filho da promessa, que não surgia. E de repente aparecem 3 homens na porta, na porteira, na entrada da fazenda de Ibrahim. E diz a Bíblia que Abraão olha de longe e fala: vai lá e vê o que eles querem. Se for andarilho, dá um pão, dá uma comida para ele. Não. Abraão não fez isso. Quando Abraão olha, Abraão vai recepcioná-los e vai dizer: Shalom, seja bem-vindo, Deus abençoe. O que vocês querem aqui? E um deles falou: Abraão, podemos entrar? Sim, pode entrar. Onde é a tenda? Está aqui, pode entrar. Um deles assumiu a palavra e disse: Abraão, eu vim te fazer saber uma notícia. Oh meu Deus do céu, Abraão, eu tenho uma notícia para você. Qual é a notícia? Aquilo que você está esperando por anos, Deus vai te entregar. Oh meu Deus do céu. Você pode repetir: aquilo que eu estava esperando por anos. Não, com voz de profeta, porque não está dando para pregar. Diga: aquilo que eu esperava por anos, Deus está me entregando hoje. Quem pode, dê um júbilo de glória. Se expresse, aplaude o nome de Jesus. O anjo que assume a posição na teofania, que é Deus na aparição de um anjo, estudei angelologia, é o próprio Cristo. Ele diz: onde está Sara? O capítulo 18 vai dizer: onde está Sara? Abraão: Sara, tem alguém importante para te dar uma notícia. E a Bíblia vai dizer que Sara, qual notícia? Fala daí mesmo. Repartimento, repartida a sala, os quartos da tenda. Fala daí mesmo. O anjo falou: a partir de hoje, no prazo de 1 ano, Sara vai abraçar um filho. Sabe o que ela fez? Hoje é uma noite de você sorrir, irmão. Porque ela não sorriu por hipocrisia, ela não sorriu de zombaria, ela estava se alegrando, porque ela estava dizendo: meu Deus, que maravilha, eu tenho que sorrir com esta notícia. E o anjo olhou para ela: Sara, porque você sorriu, o nome do seu filho chamará Isaque. Oxalá nesta noite você comece a sorrir, porque é promessa de Deus que vai se cumprir na tua vida. Permanecer
Onde está Sara? Está na tenda. Porque o anjo perguntou. Porque o anjo está dizendo: me leve aonde está o problema, me leve aonde está a doença, me leve aonde está a esterilidade, me leva aonde está aquilo que está travado. É Sara. A partir de hoje eu estou destravando. O anjo dizendo: a partir de hoje eu quebro a esterilidade, a partir de hoje eu abro a tua madre, a partir de hoje se prepare para você gerar a sua bênção. Quem pode se expresse e aplauda o nome de Jesus.